Hoje vamos falar sobre uma das maiores rivalidades dentro do JavaScript, né? Inimigos declarados há muitos anos. É o ponto e vírgula no final da linha? Não. É o espaço, o tab, para indentação? Também não. São eles, de um lado, né? Lançado no S5 em 2009, o subestimado Forit. E do outro lado também lançado em 2009 no S5, mas que geralmente a maioria da galera lembra dele do S6. O grande e mais utilizado para tudo que a gente vai fazer no React praticamente. E a maioria das vezes utilizando até quando não é necessário o map, beleza? Então nesse vídeo a gente vai ver as principais diferenças entre os dois na prática, tá? E aí você vai tirar suas conclusões aí. Eu quero te deixar você apto, né, a escolher melhor aí qual desses métodos de array aí que a gente vai utilizar no dia a dia, beleza? Então bora lá. Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, tô um pouco rouco, né? Então tá bastante frio aqui onde eu moro, então a garganta não tá legal, mas resolvi gravar o vídeo assim mesmo, tá? Bom, como eu comentei no início, né? Hoje a gente vai ver sobre o map, né? A diferença ali entre o map e o forit e quando utilizar um ou utilizar o outro. Eu tenho outro vídeo aqui no canal onde eu comento também sobre os métodos de array no JavaScript, né? E aí, consequentemente, eu comento sobre o map e o forit, mas eu resolvi trazer esse específico focando apenas nos dois para a gente ter mais noção de utilização no dia a dia, né? Porque é um dos métodos, né? Com certeza, se for colocar em ranking, o map é um dos mais utilizados no dia a dia quando a gente está trabalhando principalmente com React. Então, sempre que a gente tem que fazer alguma manipulação de dados, olha o map lá. Então, sempre tem um map. E a gente quase nunca, né? Pelo menos na minha percepção, né? Me corrija se eu estiver errado aí, né, na sua. Claro que a gente vive numa bolha, né? Todo mundo aí tem suas bolhas, né? Acaba ficando um pouco isolado em questão de comunidade, vamos dizer assim, né? Mas deixa aí nos comentários, né? Qual é a sua percepção em relação a isso? Você tá vendo mais Forit? Tá vendo mais map? Beleza? Pra gente ir trocando ideia. Bom, vamos lá, né? Vamos começar aqui. Eu tô aqui no TypeScript Language, tá? .org aqui é um playground, né, pra gente brincar aqui, que não precisa utilizar o VS Code nem nada, né? Então só você consegue rodar pelo próprio browser aqui mesmo. Bom, a gente vai criar um array básico aqui, né? Vou criar aqui my array basicão. Aqui não tem autocomplete, então tem que ser na unha mesmo. Alguns elementos aí. E aí a gente vai fazer, né, um console log aqui, passando o myArray.map. Aqui a gente pode pegar o item e a gente pode fazer, sei lá, item vezes item. Vou colocar um ponto e vírgula aqui, não é necessário, mas deixa eu ver se ele rodou. Beleza. Então rodou ali pra gente. Show. Esse aqui é o exemplo básico, né? Então eu vou fazer basicamente a mesma coisa aqui, só que pro forit. Então vou colocar aqui, ó. O array pode ser o mesmo, inclusive, né? Não preciso declarar ele de novo. E aqui eu vou, ao invés de fazer o map, vou fazer um forit. Certo? Olha que interessante. Aqui a gente já vê a primeira diferença, né, entre os dois. Bom, vamos começar então, né? Cada um deles, né, basicamente, vou passar pelo básico aqui, né? Todos eles, né, os dois aqui, tanto o forit quanto o map, eles recebem uma função como parâmetro. Então, o primeiro parâmetro aqui é uma função, certo? Então, a gente consegue passar uma callback aqui para ele, tá? E aí ele aplica essa função para cada elemento do array. Então, a função que a gente está passando aqui multiplica o elemento por ele mesmo, certo? Então, a gente calcula o quadrado aqui, perfeito? Nos dois. Tá, só que aí começa a primeira diferença. O map, ele retorna um novo array, certo? Tanto é que a gente consegue printar aqui, né? Então, esses dois aqui são um map, tá? O map, ele retorna um novo array. Já o forit, não. Então, ó, a gente fez o console log aqui nele. Olha o que aconteceu. Ele retornou pra gente undefined, certo? Então, essa é a primeira diferença, tá? Então,
É, o for each, para resumir aqui, nessa primeira diferença, o for each ele não retorna um array, ele retorna um define, não retorna um novo array. Já o map ele retorna um novo array, tá? A segunda diferença é que o for each, na verdade o map, vamos começar pelo map. O map, como ele retorna um novo array, a gente pode encadear outros métodos aqui, entendeu? Então, por exemplo, eu posso colocar um ponto sort aqui no final. Deixa eu ver o que acontece. E aí a gente pode encadear, né? Como eu comentei, a gente pode encadear os métodos aqui dentro, utilizando o map, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu poderia colocar um filter. Então, ó, eu vou encadear o resultado do map, certo? Com o filter. Então, aqui eu vou pegar a item, sei lá, a item for maior que 50, certo? Se eu rodar aqui, ó, olha lá, ó. Então ele me retornou um novo array. Então ele fez o map. Com o resultado do map, eu apliquei um filter. E aí ele me retornou ali um array novo, certo? Já com for each, como ele não retorna um novo array, ele retorna undefined, a gente não consegue encadear, tá? Então eu vou copiar isso aqui, ó, e vou passar aqui, ó. E vocês vão ver que, ó, já começou a dar erro, né? Então se eu tentar rodar, já não vai, beleza? Não pode, ó, não pode ler o filter, né? Não pode aplicar o filter no undefined. Por quê? Porque o retorno aqui do for each é undefined, beleza? Então essa é uma das principais diferenças, tá? Performance, né? A galera comenta muito questão de performance. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou criar aqui, ó. Vou criar uma função aqui. Example, sei lá, qualquer coisa. Ela vai receber o número aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar esse número, né? Vezes um número absurdo aqui, tá? E aí eu vou criar o nosso array, né? Então eu vou criar um array aqui. E aí eu vou criar ele assim, ó, utilizando o constructor, né? New array. E aqui eu vou colocar um valor também alto aqui. Mais um ponto. E aqui a gente vai preencher ele com números aleatórios, tá? Então vou colocar um math.handle aqui. Então vou preencher esse array com essa porrada de posições aqui com valores aleatórios, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um start map. Pode colocar o for each primeiro, tanto faz. Performance. Vou colocar aqui now. E aí eu vou fazer ele, né? Vou fazer o myArray.map. E aí eu vou passar aquela função lá para ele. Então a gente já pode passar aqui aquela example para cá, tá? A gente pode passar dessa forma. E aqui no final eu vou colocar o end map performance.now. E aqui eu vou printar isso aí, ó. Vou colocar aqui map result. Aí eu vou colocar o end menos o start map, beleza? E vou fazer assim, ó. Vou colocar no template string que acho que fica melhor. Mp result, copia eles aqui, coloco milliseconds, tá? Show? E agora eu vou fazer a mesma coisa, só que pro for each. Então aqui não vai ser start, vai ser start for each. For each. For each. Pego isso aqui. Opa. Aqui é for each.
aqui em média, a gente pode ver que o for each ele é muito mais rápido, né, do que o map, ó. O map aqui, por exemplo, ó, deu 358 milissegundos, o for each aqui deu 66 milissegundos. Aqui, ó, 347, 68. Então a diferença assim é bem grande, né? Claro, né, a gente está falando aqui de milissegundos, né? Então é muito rápido ambos, né? Por mais que o for each aqui esteja sendo mais rápido do que o map também 344 milissegundos, é relativamente muito rápido também, né? Mas, lembrando que, né, a quantidade aqui, o tamanho do array, né, e o valor aqui, a operação que você está fazendo, então quanto mais complexo isso daqui for, maior vai ser, né, a diferença entre eles, certo? Então, num tamanho relativamente grande aqui e uma operação relativamente simples, né? Beleza, o número aqui é grande, mas é uma multiplicação apenas, né? A gente já vê uma diferença gritante. Então, imagina que isso aqui, quanto mais isso aqui se tornar complexo, então a diferença tende a ser cada vez maior, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Eu estou sempre trazendo conteúdo novo aqui de React, TypeScript, JavaScript, testes. Cara, tem muita coisa aqui sobre o universo front-end, principalmente, certo? Então, se você gosta do trabalho que eu venho fazendo aqui, né, se inscreve aí, deixa o seu like e compartilha o vídeo, né, que isso ajuda demais o canal a continuar crescendo e eu continuar trazendo vídeos aqui, beleza? Então, fechou. Valeu demais e até a próxima. That's